Se tem uma rivalidade que atravessa gerações e faz mais barulho que escape aberto às 3 da manhã, é a eterna treta entre Yamaha e Honda. É quase como discutir se pastel de feira é melhor que coxinha. Ninguém chega a um acordo, mas todo mundo jura que está certo. Hoje não tem espaço para diplomacia. A gente vai jogar gasolina na fogueira e colocar frente a frente dois fanboys que tratam moto como se fosse time de futebol. Então se prepare, porque aqui não tem cada um com sua opinião, tem guerra, declarada com muito sarcasmo na pista. Muito bem. Antes que alguém comece a arrancar vela de moto e jogar no outro, deixa eu colocar ordem nessa bagunça. Eu sou o Marcos, o mediador dessa treta que, convenhamos, é mais antiga que CG no Brasil. Minha missão aqui não é passar pano para marca nenhuma, mas garantir que cada fanboy consiga expor suas ideias sem que a coisa vire um duelo de capacete na mão. O tema de hoje é direto e sem frescura. Honda contra Yamaha, a rivalidade mais clássica do Brasil. A gente vai dividir esse debate em rodadas. Primeiro as opiniões, depois os fatos e, claro, aquele momento em que todo mundo perde a paciência e joga argumento como se fosse pedra. Então já se prepara, porque a treta é séria, mas a gente vai rir junto também. Agora me diz, qual time você defende? Honda ou Yamaha? Comenta aí embaixo uma palavra que resuma sua opinião. Só cuidado para não xingar a mãe do coleguinha. Marcos respira fundo e dá a largada. Muito bem, senhores. Chegou a hora da verdade. Quero que cada um de vocês explique por que defende tanto sua marca, e não vale vir com porque eu gosto apenas. Quero argumento de verdade. Vamos começar pelo lado azul, o defensor da Yamaha. O fanboy da Yamaha ajeita o boné com o logo da marca e dispara. Primeiro de tudo, Yamaha não faz moto, faz instrumento de prazer sobre duas rodas. Quem já pilotou uma fazer 250 sabe do que estou falando. Suspensão firme, ciclística de respeito, motor que responde na hora. Enquanto isso, os donos de Honda vivem se contentando com a mesma CG há 40 anos. É tipo comprar pão na padaria todo dia e achar que está inovando. A plateia dá risada. Mas o mediador interrompe. Calma aí, você está dizendo que Honda não tem evolução? Exatamente. Eles ficam reciclando design, mudam uma carenagem aqui, colocam um adesivo novo ali e vendem como se fosse revolução. A Yamaha ousa. Quem trouxe a primeira 150 injetada? Yamaha. Quem botou ABS de série em motos de baixa cilindrada antes? Yamaha. Honda só. Corre atrás. O fanboy da Honda já quase cai da cadeira. Ah, não. Agora eu vou ter que responder. Primeiro, não adianta encher a boca para falar de inovação se a sua marca não consegue vender metade do que a Honda vende. O Brasil é dominado pela Honda não é por acaso. É porque as motos são confiáveis, têm manutenção barata e peça em qualquer esquina. Experimenta quebrar um parafuso de Yamaha no meio da estrada e me diz se você acha peça fácil. Com Honda, até a oficina de bairro resolve. O mediador cutuca. Mas você está falando que Honda vende mais só porque é confiável? Não só por isso. Honda é tradição. A CG é praticamente patrimônio cultural brasileiro. Quantas gerações aprenderam a pilotar numa CG? Quantos motoboys dependem dela todo dia? Isso não é só moto, é sobrevivência. Yamaha pode até ter inovação, mas Honda tem história. E quem tem história, manda na praça. O fã da Yamaha retruca. História é ótimo para museu. No trânsito, eu quero moto que me dê prazer de pilotar. Quer tradição? Compra vitrola. Quer moto de verdade? Vem pra Yamaha. Você fala de peça fácil, mas esquece que manutenção barata nem sempre é sinal de qualidade. É o famoso barato que sai caro. Eu prefiro pagar mais caro em peça e ter moto que me entrega dirigibilidade de verdade. O público começa a se dividir, uns batendo palma, outros vaiando. Marcos sorri e joga lenha. Interessante. De um lado, inovação e ousadia. Do outro, confiabilidade e domínio de mercado. Mas me digam, e quando a gente fala de motos específicas, qual modelo de cada marca vocês acham que representa esse espírito? O fã da Honda não pensa duas vezes. CG 160, claro, não tem moto mais guerreira.
Econômica, manutenção baixíssima, roda 100 mil quilômetros se você souber cuidar. Tá presente em cada esquina, seja no motoboy, no estudante, no trabalhador. Isso é Honda, acessível e confiável. O Yamaha levanta a voz. Eu falo da MT-03. Esportividade acessível, visual agressivo, motor bicilíndrico que canta bonito. Essa moto entrega a adrenalina sem precisar vender a casa. E aí tá a diferença. Enquanto Honda fica presa no arroz com feijão, a Yamaha entrega picanha com farofa. É outra experiência. Marcos ironiza. Então temos de um lado a rainha da economia e do outro a musa da esportividade. Dois extremos, duas filosofias. Mas e vocês aí do público? Acham que moto tem que ser guerreira para trabalho ou brinquedo para adrenalina? Quero ver nos comentários. Escreve CG é raiz se você tá com a Honda ou MT é vida se você tá com a Yamaha. Vamos medir essa treta. O clima esquenta. O fã da Honda bate na mesa. MT-03? Bonita na foto, mas pergunta para quem tem quanto custa trocar carenagem depois de uma queda. Enquanto isso, CG você conserta com arame e segue viagem. Quem vive de moto sabe o que importa. Confiabilidade, não firula. O fã da Yamaha rebate. Firula? Isso se chama design. A Honda tem mania de fazer moto com cara de liquidificador e achar que é estilosa. Só sobrevive porque o brasileiro médio se acostumou a comprar sempre a mesma coisa. Marcos segura o riso e encerra a primeira rodada. Tá aí, senhores e senhoras! Primeiras opiniões lançadas, sangue começando a ferver. De um lado, tradição e confiabilidade. Do outro, ousadia e prazer de pilotar. E a treta só começou. Vamos ver até onde essa guerra vai chegar, porque no próximo round não vai ter só falação, vai ter número, dado e estatística jogada na cara. Aí é que o circo pega fogo. Marcos ajeita os papéis na mesa como se fosse um juiz prestes a dar a sentença. Muito bonito vocês se xingando até agora, mas chegou a hora de parar com o discurso de boteco e colocar número na mesa, porque no fim das contas, moto também é matemática. Então vamos lá. Ele começa pelo dado mais óbvio. Primeiro, vendas. A Honda domina mais de 75% do mercado brasileiro. Só em 2024, foram quase 1,5 milhão de motos emplacadas. A Yamaha, coitada, ficou ali nos 15%, com pouco mais de 300 mil unidades. Então, sim, se o Brasil fosse uma eleição, a Honda seria reeleita com folga já no primeiro turno. A Yamaha teria que se contentar em ser oposição barulhenta no Congresso das Duas Rodas. O fã da Honda levanta os braços vitorioso. Tá vendo? O povo não é bobo. Compra a Honda porque sabe que funciona. Marcos não perde a chance. Calma, campeão. Vender mais não significa ser melhor. Significa ser mais popular. E a gente sabe que popularidade muitas vezes vem de tradição e marketing. Quer exemplo? Quantas pessoas você conhece que compraram CG porque é a moto que todo mundo tem? Esse efeito manada pesa. O fã da Yamaha sorri de canto. Exatamente. A Yamaha vende menos, mas quem compra sabe o que tá levando. É como escolher craft beer no meio de um mar de cerveja barata. Não é para todo mundo, é para quem quer qualidade e estilo. Marcos continua. Falando em qualidade, vamos aos recalls. Entre 2020 e 2023, a Honda teve mais de 10 campanhas de recall no Brasil, envolvendo desde problemas no freio até falhas elétricas. A Yamaha não ficou ilesa, mas teve menos da metade desses casos. Então, quando alguém fala que Honda nunca quebra, já dá para rir um pouquinho. O fã da Honda rebate. Tá, mas recall é justamente a marca assumindo o problema e corrigindo. Melhor chamar o cliente e resolver do que fingir que nada aconteceu. Verdade, responde Marcos. Mas para o consumidor, recall é dor de cabeça. O cara que comprou a moto para trabalhar não quer parar a rotina porque a fábrica pisou na bola. Ele pega outro papel. Agora, desempenho. Vamos comparar duas queridinhas, Honda CB 500F e Yamaha MT-07. A Honda tem motor bicilíndrico de 461 cc, 50 cavalos de potência e torque de 4,5 kgfm. Já a Yamaha MT-07 vem com 689 cc, 74 cavalos e 6,8 kgfm.
É praticamente colocar um pitbull para brigar com um poodle. Em desempenho, a Yamaha atropela. O fã da Yamaha comemora. É isso, potência de verdade, não motorzinho de liquidificador. Mas Marcos corta a empolgação. Calma, antes que você enfie a MT-07 no pedestal, vamos falar de preço. A Honda CB500F hoje custa em média 41 mil reais. A Yamaha MT-07 já passa dos 50 mil reais. Ou seja, potência tem, mas a carteira chora. E o brasileiro médio prefere pagar menos e ainda ter garantia de manutenção barata. Então não é só sobre força, é sobre bolso também. A plateia murmura. E Marcos segue. Outro ponto. Consumo. A CB500F consegue fazer até 28 km por litro se você tiver o pé leve. A MT-07 dificilmente passa dos 20 km/h. Então sim, a Yamaha acelera mais, mas a Honda leva você mais longe com o mesmo tanque. É quase como escolher entre correr uma maratona ou gastar tudo num sprint curto. O fã da Honda aproveita. E é por isso que o povo escolhe Honda. Porque brasileiro conta cada gota de gasolina, ainda mais a 6,50. Marcos sorri e conclui. Então, senhores, os números são claros. A Honda domina em vendas, custo de manutenção, consumo e acessibilidade. A Yamaha vence em desempenho, esportividade e inovação. Cada uma tem seu mérito, mas nenhuma é perfeita. E aqui tá o ponto mais engraçado. Enquanto vocês brigam sobre qual é melhor, as duas continuam enchendo os cofres de dinheiro com o fanatismo de vocês. É quase como time de futebol. Quem lucra é sempre o dono da bola. Ele olha para a câmera. E vocês aí? De que lado estão? Quem manda mais peso? Desempenho de Yamaha ou confiabilidade da Honda? Quero ver vocês comentando aí embaixo a palavra números, se chegaram até essa parte, porque agora a treta começou a ficar séria. Depois da chuva de números, Marcos decide cutucar o lado humano da treta. Muito bem, já vimos quem vende mais, quem corre mais, mas vamos falar do que realmente dói, as dificuldades de quem bota a moto na rua todo dia. O fã da Honda começa. Eu já passei sufoco com minha CG. Uma vez o motor começou a bater estranho, levei na oficina e o mecânico disse que era corrente de comando. Beleza, conserto barato. Mas aí eu descobri que a oficina estava lotada de CG quebrada pelo mesmo problema. Ou seja, confiável é, mas não é imortal. E quando quebra, você percebe que metade da cidade está na mesma fila. O fã da Yamaha não perde tempo. Agora é minha vez. Eu amo minha fazer, mas peça de reposição é uma novela. Precisei trocar a bomba de combustível. Fiquei 2 semanas esperando chegar. 2 semanas andando de ônibus, olhando para a moto parada na garagem. E ainda tomei na cabeça com o preço. Parecia que eu estava comprando peça de avião. Então sim, a moto entrega mais prazer de pilotar, mas dá raiva quando você precisa de assistência rápida. A plateia ri, e Marcos joga sal na ferida. Então, resumindo, Honda quebra, mas tem peça em cada esquina. Yamaha quebra menos, mas quando quebra você precisa acender vela para a peça chegar. É tipo escolher entre ter dor de cabeça todo mês ou uma enxaqueca de vez em quando, mas daquelas que derruba. Ele continua. E tem outro ponto que vocês fingem não ver: o custo de acesso. Uma CG nova passa fácil dos 15 mil reais. Uma MT-07 já encosta nos 50 mil reais. Isso significa que muita gente que sonha com Yamaha tem que se contentar com uma usada. E aí entra o medo de histórico duvidoso. Já a Honda, justamente por ser barata e acessível, está em todas as mãos de estudante a motoboy. Isso cria preconceito. Tem gente que torce o nariz dizendo que CG é moto de pobre, enquanto exalta Yamaha como se fosse status. Mas no fim do dia, quem está no trânsito sabe. Qualquer uma pode deixar você na mão. Marcos fecha o bloco com ironia. Então, meus caros, a realidade é essa. Todo mundo paga pedágio nessa estrada. Seja com peça cara, seja com manutenção frequente. O que muda é só o tipo da dor de cabeça. E você aí já passou perrengue com sua moto? Comenta a palavra sufoco e conta a sua história, porque aqui ninguém sai ileso.
O clima começa a pesar no ar. Marcos percebe que os dois fanboys já estão com sangue nos olhos e resolve cutucar ainda mais. Ok, falamos de números, falamos de perrengues, mas agora é hora de colocar o dedo na ferida. Por que vocês acham que a marca rival é uma piada? O fã da Honda dispara sem pensar. Porque dono de Yamaha acha que tá em cima de Superbike, mas vive quebrando em viagem longa? Esses caras confundem ronco de escapamento com confiabilidade. Pra mim, quem compra Yamaha tá pagando mais caro pra ter problema com estilo. O fã da Yamaha fica vermelho. Olha quem fala! Dono de Honda acha que tá num altar, parece que comprou uma CG e virou parte de uma seita. Ah, porque a minha nunca quebra, até o dia que ela ferve no meio do trânsito. E outra, se Honda fosse tão boa assim, não precisava ficar escondendo recall atrás de propaganda bonita. Não é porque vende muito que é perfeita. Hitler também tinha popularidade, né? A plateia explode em risadas nervosas, enquanto Marcos tenta não gargalhar. Calma, calma. Vamos manter a comparação dentro das duas rodas, por favor. Mas já deu para sentir que aqui não é só sobre moto, é quase religião. Vocês tratam marca como se fosse mãe, e qualquer crítica vira ofensa pessoal. O fã da Honda rebate. Não é religião, é realidade. Quem vive de moto para trabalhar sabe que Honda é sinônimo de paz de espírito. Eu boto gasolina e sei que vou chegar. Yamaha pode ser bonita, pode até correr, mas moto não é enfeite, é ferramenta de trabalho. E nisso a Honda é imbatível. O Yamaha dá risada. Ferramenta de trabalho? Claro, CG é moto de pedreiro, de motoboy, de tudo que é profissão. Só que quando o assunto é prazer de pilotar, você não tem nada para mostrar. É só monotonia em duas rodas. Yamaha é para quem gosta de sentir a moto, de deitar na curva, de acelerar e ouvir o motor responder. Honda pode até ser confiável, mas é um tédio ambulante. Marcos aproveita a tensão para dar o golpe sarcástico. Então estamos diante do dilema. Honda é arroz com feijão que nunca falta no prato, mas que enjoa depois de um tempo. Yamaha é aquele churrasco cheio de tempero, mas que se você exagerar passa mal, e no fim quem sofre é o estômago, ou melhor, o dono da moto. O fã da Honda, já exaltado, aponta o dedo. Vocês vivem nesse mundinho de achar que moto é brinquedo, mas tenta colocar uma MT-07 para rodar 200 km por dia no corre de aplicativo. Quero ver quanto tempo dura sem dar dor de cabeça. Honda é feita para aguentar tranco, não para desfile em avenida. O fã da Yamaha não deixa barato. Desfile? Pelo menos a minha chama a atenção. Melhor desfilar bonito do que andar invisível de CG achando que é rei da rua. Quem compra Honda compra pelo medo de arriscar. Quem compra Yamaha compra pela coragem de ser diferente. A plateia já está dividida em dois blocos, gritando nomes de modelos, batendo palma e vaiando. Marcos, com um sorriso irônico, conclui. E aí está, senhoras e senhores, o auge do conflito. De um lado, Honda como símbolo de confiabilidade, trabalho e tradição. Do outro, Yamaha como ícone de estilo, prazer e ousadia. No fundo, nenhum dos dois está errado, mas os dois estão cegos pelo fanatismo. Porque não dá para dizer que uma marca é lixo só porque teve recall, assim como não dá para dizer que outra é perfeita só porque vende muito. Todas têm pontos fortes e fracos. A diferença está em como cada dono enxerga isso, ou finge que não enxerga. Depois do ringue verbal, Marcos levanta as mãos pedindo silêncio. Respirem, guerreiros, antes que alguém atire uma chave 14 no colega. Vamos tentar traduzir essa briga em algo mais claro. Ele continua. A discussão entre Honda e Yamaha é como comparar dois tipos de relacionamento. Honda é aquele namoro estável, sem grandes surpresas, mas que te dá segurança. Você sabe onde vai jantar no sábado, sabe que não vai esquecer o aniversário de namoro, mas também sabe que dificilmente vai ter fogo de artifício no meio da semana. Já Yamaha é o romance intenso, emoção, adrenalina, mas também risco de briga no meio da festa. Quem escolhe Honda quer estabilidade. Quem escolhe Yamaha quer sentir o coração bater forte. Marcos dá um sorriso irônico. E a real é que nenhum dos dois está errado. Depende de quem você é. Se você é trabalhador de aplicativo, precisa rodar 300 km por dia
e não pode se dar ao luxo de ficar sem moto, a escolha óbvia é Honda. Mas se você é aquele cara que junta dinheiro para curtir final de semana em estrada, que não quer só se locomover, mas sentir a moto vibrar junto, Yamaha faz mais sentido. Ele aponta para os dois fanboys. O problema é que vocês querem transformar gosto pessoal em verdade absoluta. E isso não existe. Moto não é matemática pura, é emoção. E cada um mede emoção de um jeito. Com sarcasmo, fecha. Então, antes de sair xingando no YouTube, pensa: você quer arroz com feijão todo dia? Ou prefere arriscar uma picanha mal passada de vez em quando? Escreve nos comentários a palavra escolha e me diz qual tipo de relacionamento você teria com sua moto. Seguro e previsível ou intenso e arriscado? Depois da tensão quase virar o UFC, Marcos respira fundo e solta. Ok, guerreiros. Vamos abaixar os capacetes e rir um pouco, porque até na treta tem espaço para diversão. Quero que cada um de vocês conte uma história de quando a sua moto, essa que vocês defendem como se fosse o filho mais velho, te deixou na mão. Porque não adianta. Todo mundo aqui já passou vergonha em cima de duas rodas. O fã da Honda assume. Tá bom, eu conto. Uma vez, no meio de uma entrega, a corrente da minha CG resolveu dar tchau. Plena sexta-feira, trânsito parado, e eu ali empurrando a moto com a mochila nas costas. O pior é que cada esquina tinha outra CG quebrada igual. Parecia até Encontro Nacional dos Abandonados. Resultado: cheguei atrasado, levei bronca e ainda fiquei famoso na rua. Todo mundo dizia: olha lá o motoboy da Honda que ficou a pé. A plateia cai na risada e o fã da Yamaha não perde a chance. Agora é minha vez. Eu tinha uma Fazer 250 que eu jurava ser indestrutível. Até que um belo dia, indo impressionar uma paquera, a bomba de combustível pifou no meio do caminho. A moto morreu na frente dela. Tentei disfarçar dizendo que era modo econômico avançado, mas não colou. Resultado: peguei ônibus com ela me zoando o caminho inteiro. Desde esse dia, meu apelido no grupo é Fazer Flex, porque nunca sabiam se eu ia de moto ou de coletivo. Marcos gargalha. Tá aí, senhores. Fanboy que é fanboy também coleciona mico, e é justamente isso que aproxima vocês do público. Ninguém escapa. Quem nunca ficou na mão com moto que atire a primeira vela de ignição. Ele se volta para a câmera. Agora eu quero ouvir vocês. Qual foi o maior perrengue que sua moto já te fez passar? Escreve nos comentários com a palavra vergonha e conta essa história. Vale CG que te deixou na rua, vale MT que te fez gastar um rim na oficina. O importante é rir da própria desgraça, porque no fim, todo mundo tem um caos de mecânica para chamar de seu. Marcos olha para os dois fanboys, respira fundo e dispara. No fim das contas, essa guerra Honda versus Yamaha nunca vai ter um vencedor. Porque não é só sobre mecânica, custo ou desempenho, é sobre identidade. É sobre como cada piloto enxerga sua própria vida quando gira a chave da ignição. Honda é rotina, confiabilidade, previsibilidade. Yamaha é adrenalina, ousadia, a chance de sair da curva sorrindo ou deitado no chão. Escolher entre uma ou outra não é apenas sobre moto, é sobre estilo de vida. E sabe o que é mais engraçado? No final, todo mundo já ficou na mão, já gastou mais do que queria e já jurou que nunca mais compraria aquela marca. Até ver o próximo lançamento. Ele dá um sorriso sarcástico. Então, da próxima vez que alguém vier te convencer de que a moto dele é a única que presta, lembra? No fundo, cada um está apenas defendendo o espelho da própria personalidade. O resto é barulho de escapamento tentando abafar a insegurança. Por fim, encara a câmera. E agora eu quero que você decida. Se tivesse que escolher só uma palavra para definir sua relação com sua moto, qual seria? Coloca nos comentários a palavra identidade e completa a frase: minha moto é minha. Vamos ver se no meio dessa treta a gente encontra quem realmente entende o que significa viver sobre duas rodas. E se você chegou até aqui, já percebeu que nosso papo não é só xingar ou escolher lado, é entender, aprender e até rir das próprias escolhas. Então, se curtiu essa treta com informação e sarcasmo, se inscreve no canal Só Bomba 299
e cola com a gente nos próximos debates. Aproveita e deixa o like também, porque é quase um sinal de que você sobreviveu a essa guerra sem perder a sanidade. Ah, e tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, clica e continua comigo por lá. Prometo que a treta não termina, só muda de pista. Bora lá?